Eu já iniciei a gravação aqui. Bom, então vamos lá. Já estamos no ar, Otávio. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso aqui, professor. Antes de começar, eu gostaria de primeiramente pedir perdão aí, né? A gente está um pouquinho atrasado, algumas horinhas aí. Por alguns motivos pessoais, o meu caro amigo Otávio vem trabalhado bastante, pega ônibus, né? Chega mais tarde em casa, inclusive no final de semana também está trabalhando, então por alguns motivos pessoais a gente atrasou essas horinhas, mas espero que esteja tudo dentro dos conformes, que a gente deu o nosso melhor para estar fazendo aí a oficina para vocês, né? Então, a nossa proposta de oficina, ela tá bem ligada com a questão da localização, né? O reconhecimento do espaço geográfico, né? O aprimoramento dos discentes acerca da sua localização, acerca da leitura de mapa, né? E tudo isso se somando também a uma questão afetiva, né? Afetiva que eu digo por conta da gente estar tratando da categoria de lugar, né? Então tem muito a ver ali com as vivências dos alunos, coisas bem nesse sentido. Por isso que até a gente deu o tema da oficina sendo mapeando o meu pedaço, como sendo algo assim, de propriedade deles, né? Lugar onde eles vivem, onde eles trocam experiências sociais, onde eles habitam, enfim, né? E assim, gente, antes de falar de um passo a passo em si, é muito importante a gente falar do objetivo, né, dessa oficina. Essa questão de se localizar, né, como é que eu posso dizer? Qual é o objetivo, qual é a importância de saber se orientar, né, no espaço geográfico. Ainda mais numa oficina que, assim, querendo ou não, a gente vai utilizar muito de, como é que eu posso dizer, pontos de referência, né? E eu até me coloco como exemplo aqui, dentro do mapa que eu fiz para exemplificar a oficina, né? Eu tive um ponto de referência, né? Eu peguei, por exemplo, o terminal de ônibus aqui do Riacho Fundo, né? E a partir disso eu fui me localizando, fui vendo em que mais lugares eu tinha ali uma vivência, mas assim, claro que a partir do ponto que eu bati o olho primeiro, localizei, soube ler e falar, opa, é daqui que eu parto, então dos outros lugares vem como ali como um apêndice disso, né? Tal lugar está mais a leste em referência ao terminal de ônibus, tal lugar está mais ao norte em referência ao terminal de ônibus. Então é realmente saber tratar essa questão do ponto de referência, né? Vai se firmar um ponto ali, né? Igual eu falei, o meu foi o terminal de ônibus e ir marcando os outros lugares de vivência, né? Mas, enfim, a localização do mapa ela é importante, saber se localizar no mapa ela é importante, porque às vezes no nosso dia a dia a gente sabe andar na nossa RA, mas é de uma maneira muito automática, né? Ali como primeira pessoa. Agora, na leitura de um mapa, ela possibilita que a gente vê a coisa de cima. Ache ali, através da imagem de satélite, lugares que a gente conhece, caminhos que a gente percorre, só que de uma outra visão, de uma outra escala, né? Por assim dizer, que é uma categoria bastante importante da geografia também, né? E falando agora um pouco do passo a passo, a nossa oficina ela começa com um levantamento prévio, né, Otávio? Que a gente vai fazer numa aula anterior, que basicamente consiste no seguinte: a gente vai perguntar para os alunos as RAs onde eles habitam ali, né, no caso, e numa aula posterior, né, que no caso é essa da oficina, a gente vai levar as folhas impressas com os mapas impressos, né, e aí, além de. Beleza, isso aí é papel do professor, mapas impressos de acordo com a RA dos alunos. E aí a gente vai pedir para que esses alunos eles colhem esses mapas numa cartolina maior, né? Porque o intuito é também tratar a cartografia no geral, falar dos elementos obrigatórios de um mapa. Então a gente vai falar sobre a necessidade de ter um tema, né? Ainda mais nessa oficina que a gente deseja posteriormente fazer um mural, né? Então esses mapas eles vão ficar na parede da sala, então vai ser super legal, é super bacana explicar a necessidade de um tema, né? Sobre o que fala aquele mapa, porque o mapa fala, né? Então o que é que ele está expressando ali, tudo isso vai estar no tema. Então mapeando meu pedaço, Ceilândia.
Mapeando meu pedaço, Riacho Fundo. Então a gente quer trabalhar com essa temática, né? Então tá aí a importância do tema. É bater o olho no mapa e já saber do que se trata, né? Saber que se trata de algo relacionado à vivência, ao lugar, aos fluxos ali desses alunos dentro do lugar onde eles habitam, né? E vamos lá, o que mais? A gente vai pensar bastante também nessa questão da confecção da legenda. A nossa oficina, é claro, nós vamos tratar todos os elementos obrigatórios de um mapa, falar acerca do título, como eu falei, a necessidade de ter ali a Rosa dos Ventos ao lado para ajudar na orientação a partir do ponto de referência que eles escolherem, né, ajudar eles a eles se orientarem, né? Mas assim, um desses elementos obrigatórios do mapa que a gente resolveu tratar, dar uma ênfase e fazer até de uma forma diferencial foi a questão da legenda, né? Então a gente vai trabalhar com uma legenda que vai servir não só como algo descritivo do local que eles marcaram, mas algo também referente à memória deles naquele local, à vivência deles naquele local. Pode passar, Otávio, eu acho que já dá para passar aí o slide. Como eu falei, os elementos básicos, né, para montar um mapa, a gente vai tratar tudo isso. Pode passar, Otávio, como eu já falei, já. Bom, a gente pegou aqui um print, né, do Google Maps com a. Como é que eu posso dizer? Com a sobreposição de imagem de satélite, né? Porque a gente acreditou que ficaria melhor para eles se localizarem do que só aquele mapinha, tipo, que a gente põe quando vai andar de carro, né? Então, voltando ao assunto lá que eu estava falando sobre o passo a passo. Esse mapa ele vai ser colado na cartolina com o intuito de ter espaço suficiente para fazer o tema, para colocar essa Rosa dos Ventos e para fazer também a legenda. Como eu disse, foi um ponto que a gente resolveu dar ênfase, né? Nessa questão da legenda. Por quê? Porque além de citar... Pode passar, Otávio. Se você quiser já colocar no mapa que eu fiz, você já pode pôr. Ok, legenda. Então, aí, ó. Isso. Volta naquele outro, por favor, que tá maior, só para eu explicar. Gente, vamos lá. O que eu usei de exemplo aqui para trazer para a nossa oficina, né? Eu peguei a imagem do Riacho Fundo, a imagem de satélite da RA que eu vivo, para usar de exemplificação, claro. É só porque é aqui que eu moro, né? E fui marcando alguns pontos de vivência, né? Por exemplo, com esses quadradinhos, um roxo ali, onde se localiza mais ou menos o IFB, o amarelo, onde se localiza o skate park, que é um local de vivência meu, o azul, onde se localiza uma quadra poliesportiva ali na QN5, que é um lugar que eu também vou bastante, o verde, que é onde se localiza tanto um ginásio quanto a minha escola, que eu estudei desde os primeiros anos até eu me formar no ensino médio, né? O vermelho, que é o que eu até falei para vocês, que foi meu ponto de partida, né? Meu ponto de referência, terminal de ônibus, né? E um verdinho mais claro ali, como sendo o parque ecológico que a gente tem aqui no Riacho Fundo, tá? Pode passar, Otávio. E aí, trazendo aqui mais ou menos para o que a gente traz aí para os alunos, né? Mapeando meu espaço, RA Riacho Fundo 1, e ali foi como eu falei para vocês, ó. Percebam a legenda, ela não é só uma descrição, ponto azul, Praça da 5, ponto vermelho, terminal de ônibus, né? Então a gente vai trazer também essa questão do que se vive no local e não apenas o local que eles vão, né? Por exemplo, a Praça da 5 eu escrevi, lugar onde sempre brincava muito por conta das quadras poliesportivas, jogava futebol e basquete com os amigos, principalmente quando era mais novo, né? Terminal de ônibus, sempre pegava muito ônibus ali, principalmente quando eu fazia cursinho e comecei a estagiar na Secretaria do Meio Ambiente, né? O meu colégio, Ponto Verde Escuro, como eu falei para vocês, estudei lá desde sempre, desde pequenininho até me formar no ensino médio, então é um lugar que eu tenho uma afetividade muito grande e a gente vai usar a legenda para expressar isso aí também, né? Até citei ali que é sempre muito nostálgico passar por ali e tal. O ponto roxo é o IFB, local onde
Felizmente eu iniciei minha graduação em geografia, né? Conheci ótimas pessoas, ótimos amigos, tive experiências muito bacanas, né? Então vocês percebem que a elaboração desse mapa, a confecção dessa oficina, ela também vai despertando sentimentos na gente, né? Porque, pô, por exemplo, estou falando de uma escola que eu estudo desde pequeno, né? Então fazer isso aqui acaba despertando coisas em você, referente ao lugar, o lugar de onde você é. Então, além de você trabalhar cartografia, toda a temática básica da cartografia, fortalecer a visão de mapa do aluno, a leitura de mapa, né? Você também trabalha com a questão da afetividade do local, do pertencimento ao local. Né? Então foi por isso que a gente resolveu fazer essa espécie de legenda diário, para trabalhar também a questão da interação social do ser, no caso o aluno, no meio, né? No caso, sua RA. Ponto amarelo ali, skate park, né? Local que eu comecei a frequentar recentemente, que eu comecei a andar de skate com os amigos, mas já é um lugar que eu já tenho como um ponto de vivência para mim, porque eu tô ali quase todo final de semana com alguns amigos, conversando sobre o esporte, sobre a vida no geral. E, enfim, um outro ponto interessante de se citar é... Tem mais slide para frente, Otávio? Fala, acaba aí. Não. Beleza. Aham. Então agora é só eu falando mesmo. Um outro ponto interessante de se citar, gente, é a questão do porquê que a gente escolheu que esse trabalho fosse grupal, né? Como eu falei para vocês no início. Por que pegar todos os alunos que residem no Riacho Fundo, por exemplo, e fazer deles um grupo para, em grupo, né, socializar a confecção desse mapa, a realização dessa oficina. É justamente visando a maior interação. Né? Por exemplo, poderia ter algum outro aluno, além de mim aqui do Riacho, que vai em um lugar que eu não vou, por exemplo. Né? Então aí a gente começa a perceber diferenças, semelhanças entre o espaço vivido de cada aluno, né? A gente vai desenvolver a capacidade de socialização desses alunos também, né? Então isso aí também formula um objetivo muito importante para a gente, que mais do que saber se localizar no espaço, mais do que saber as temáticas básicas aí da cartografia, é socializar também, né? Então vamos supor, por exemplo, o Otávio também fosse aqui do Riacho e ele marcasse ali no na nossa imagem de satélite o Riacho Mall, que é um lugar que ele vai. Vamos supor que ele trabalhasse no Riacho Mall, entendeu? Então já é um ponto que a gente não tem em comum, mas por eu estar na mesma RA que ele, eu vou ver ele confeccionando a legenda daquele lugar que ele vive, eu já iria, sabe, fazer um link. Ah, então aqui, ó, o cara vive no mesmo lugar que eu, frequenta lugares diferentes, às vezes frequenta o mesmo lugar, então a partir dali a gente já começa a ter uma interação maior por conta de frequentar o mesmo lugar, coisa que sem essa oficina talvez a gente nunca nem saberia, né? Então, é essa questão também de socializar, de achar lugares em comum que esses alunos habitam, que esses alunos vivem o espaço geográfico, né? Lugares tanto em comum desculpa, quanto diferentes também, igual eu falei, né? O exemplo dele trabalhar no Riacho Mall ou frequentar algum outro lugar de lazer aí do Riacho Fundo que eu não frequento. Então, toda essa questão acerca do grupal foi pensada essencialmente em desenvolver essa capacidade de socialização, sabe? Em prezar por, como é que eu posso dizer, fazer com que os alunos notem esse espaço vivido, não só pelos olhos dele, né, mas como outras pessoas que estudam ali com ele na mesma sala de aula também vivem aquele espaço, né? A ideia da oficina é ela ser bem humanizada, socializada, grupal, né? De preferência, os alunos ali sentados no chão, em volta da cartolina com o mapa, fazendo todo aquele trabalho ali manual, ajudando um ao outro, sabe? Então, toda essa questão, como é que eu posso dizer, mais, mais libertadora da pedagogia, né? Não optar por algo, como é que eu posso dizer, tecnicista, né? Por algo mais liberal e sim progressista, né? É a gente trabalhar como um mediador aí, e inclusive com isso a gente já entra em outra questão fundamental da oficina, que é a da avaliação, né? Por quê? Como avaliação, o que a gente resolveu optar? Por não fazer algo no sentido de
tecnicismo, por exemplo, de avaliar o quão bem ele se saiu. Na verdade, o que a gente quer fazer é perceber, ser um mediador, né? E passando ali pela sala, vendo como os grupos estão se comportando, como eles estão conseguindo se virar, né? É literalmente ser um professor mediador, assim. E ao final, como eu disse que a nossa vontade é fazer um mural a partir da oficina, é que cada grupo fale, né? O que achou da atividade, quais pontos ele marcou, quais pontos ele tem em comum com os colegas, quais pontos dele diverge com um dos colegas, né? Qual é a diferença do espaço, de como ele enxerga o espaço dele para como o amiguinho do lado enxerga, sabe? Então é toda essa questão da avaliação girar em cerca de como ele percebeu a atividade. E a partir daí, nós como docentes, aí sim a gente avalia como a gente se saiu, né? Com a proposta feita dessa oficina. Então, basicamente, a oficina é isso, né, Otávio? Você tem alguma coisa a falar? É muito bom ressaltar que a vivência é o nosso principal chamativo dessa atividade. Eles não só ali no papel, mas a partir do momento que ele conhece outros pontos interessantes de seus colegas que moram na mesma RA, que ele vá desbravar a sua RA, que ele vá conhecer outros pontos, como por exemplo, o Augusto deu um exemplo aí do Riacho Mal. Por exemplo, vai se ele não conhece o Riacho Mal, mas o colega dele estuda, trabalha lá, falou tão bem do Riacho Mal que ele vai ter a curiosidade de desbravar aquele lugar. E por muitas das vezes a gente tem isso de a gente saber só aonde que a gente sempre vai. E acaba que a gente não desvenda outros pontos, outras vivências em nossa RA, porque elas são enormes. E tem outros pontos que a gente pode correr atrás. Sim, perfeito. E assim, a fim de elucidar, de simular, né, o que seria de fato essa oficina caso nós estivéssemos realmente como professores dentro de uma sala de aula, enquanto eu fui falando aqui e tal, falando sobre o passo a passo da oficina, que tem toda a questão do mapa, né, na cartolina, fazer título, Rosa dos Ventos, e essa legenda como uma espécie de diário do que se vivencia naqueles locais, o Otávio fez um mapinha. Quer mostrar, Otávio? O Otávio fez um mapinha do que seriam os Espera aí, pontos rapidão. vivenciais dele, né? Os pontos vivenciais dele lá no local onde ele vive, na RA dele, no caso a Ceilândia. Eu fiz aqui a minha do Riacho para Rapidinho, por exemplificar favor. para vocês. Não, tá de boa. Quando der aí você arrocha. Mas enfim, galera, eu não sei se alguém além do professor vai assistir isso aqui, mas a ideia é essa. Eu espero que agrade. E, sinceramente, foi uma ideia que eu gostei bastante de desenvolver aí para fazer a oficina contábil, né? E com certeza, quando eu estiver em sala de aula, eu gostaria de aplicar isso aí. Não só pela questão da cartografia, né? Pelos princípios básicos da cartografia, mas principalmente por estar tratando aí da vivência dos alunos, né? Como eles percebem o local onde eles estão, a partir de que ponto de referência eles vão começar a se localizar na RA, né? Como eles vão se orientar. E a questão também da socialização. Achei, cara, super legal fazer essa oficina pensando nela de forma a ser grupal, a ser socializada. Olha só, mapeando meu espaço, RA Ceilândia. Mano, muito bom, cara. Aqui eu trouxe 4 pontos Agora você que onde fala aí. marcou, onde marcou a minha adolescência. A primeira de todas é esse pontinho azul, bem aqui no canto, onde por 4 anos eu pratiquei vôlei, onde eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades que até hoje estão na minha vida, e também aprendi e conheci mais do esporte que eu mais gosto de assistir, gosto de acompanhar. O outro ponto é esse vermelho aqui, onde eu tive a minha primeira experiência profissional como menor aprendiz, onde foi assim o meu primeiro passo
de uma nova vida, vamos assim dizer, o início de uma caminhada mais madura, onde eu aprendi, esse Instituto Federico é uma creche, onde eu aprendi muitas coisas sobre relacionado à pedagogia, na prática em si. Eu era muito novo, mas assim lá o pessoal me ensinou muito. Essa parte aqui é o Silk, que é o centro de línguas, onde por 3 anos eu aprendi francês. Marcou muito que era uma língua que eu gostava, não, inicialmente eu não gostava de aprender, mas eu comecei a gostar. E por fim, onde eu realizei meu ensino médio, o 112, onde era próximo da minha casa, vivi muitos momentos, passo um feedback, uma memória na minha mente que tudo que eu vivi, e não me arrependo de nada, foi muito bom. E é interessante a gente relembrar esses, esses momentos, esses lugares. E por muitas Sim. das vezes a gente não vai mais para esses lugares, né? Acaba que, por exemplo, eu não tenho muitos, acho que uns 2, 3 anos que não vou mais na minha antiga escola. E eu vim fazer essa atividade de que agora me fez relembrar momentos muito marcantes, né? Da Sim. minha vida. É. Além Uma coisa dessa que a gente tem que questão. ressaltar também, né, Augusto, foi que quando a gente, na montagem da oficina, a gente lembrou de uma atividade quase igual a essa em nosso ensino, né? Eu Ah, é, falando você com o falou que Augusto, na escola você fez algo eu parecido, né? fiz parecido, mas não estava fazendo um mapa, mas sim apenas um trajetinho da minha escola à minha casa. E Sim. isso foi bom que eu relembrei esse ponto. E também essa coisa de olhar o espaço, olhar Pois o é. lugar. Como Sim. que ali é importante, como que, igual o Augusto Nunes falou, assim, que isso nos pertence. A gente tem esse carinho. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns amigos meus, que a gente falando de se mudar e tudo mais, eu falei assim, gente, eu não tenho nenhum pingo de interesse de mudar da Tailândia. É porque traz um lugar afetivo, né? Traz um lugar Pertencimento, de né? pertencimento, Sim, realmente. Pois é, cara. Foi uma oficina que eu gostei bastante de fazer. Agradeço aí a oportunidade de estar fazendo. Agradeço ao professor Luan e ao Otávio também, né? Que é a minha dupla. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, professor, e possa dar um feedback aí pra gente, até de como aprimorar e tal, porque realmente é algo que eu quero levar pra sala de aula. Eu gostei bastante de fazer. E, mais alguma coisa a falar? Não, só isso mesmo, eu acho. Então é isso. Obrigadão, gente. E qualquer dúvida, volta nos comentários. Valeu, galera. Tamo junto.